Fala pessoal, sejam muito bem-vindos! Você já percebeu que existem fases da vida em que tudo parece ser mais difícil? Vamos lá. Você acorda cansado, vem para o cafezinho comigo que tem muita coisa hoje, hein? Perde a paciência mais rápido. Gente, vai pensando aqui se você já passou por isso. Começa coisas e não termina. Come mais do que gostaria de comer. E sabe o que acontece? Tem menos disposição para cuidar da saúde, para treinar. Tem menos vontade de conversar, de se comunicar, de se conectar com as pessoas do dia a dia. Tem menos energia para resolver os problemas. Parece que aquele problema vira o dobro do que era. E aí você começa a acreditar que o problema está na sua disciplina. Bom, vamos lá. Sabe qual é o problema ainda? Você imagina que está ficando preguiçoso, que perdeu o foco. Gente, pior de tudo é quando você imagina que isso está te trazendo menos motivação. Mas eu disse que muitos casos que acontecem desses tipos de problemas, principalmente quando eu atendo, não é falta de força de vontade. O problema é que você está tentando construir uma vida saudável em cima de um cérebro que já está exausto. Tem vídeos aqui no canal que eu falo exatamente sobre isso, tá? Mas vem comigo. O cérebro cansado, ele toma decisões ruins. Hoje eu quero mostrar para você como que o sono influencia praticamente em todas as áreas da sua vida. Presta bem atenção. Não apenas no seu cansaço, mas sua alimentação, no seu humor, principalmente na sua ansiedade e acaba impactando também no seu peso, né? Pior de tudo, influencia também no seu dia a dia, na sua produtividade, na sua memória, na sua capacidade de manter hábitos. Isso influencia nessas mudanças de comportamentos que você está buscando. No final desse vídeo aqui, eu vou te entregar um exercício simples que você já pode começar ainda hoje para melhorar tudo isso. Tá afim? Se tiver afim, esse vídeo é para você. Porque quando entendemos o que realmente está acontecendo, paramos de nos culpar e começamos a agir de forma correta. Entender a mentalidade, tem que haver ação, eu falo isso. Mas bom, para quem ainda não me conhece, sejam bem-vindos mais uma vez, eu sou Gustavo Mamprim. Eu comecei a minha carreira há mais de 20 anos trabalhando com exercício físico e com transformação corporal. E sabe o que acontece? Depois de acompanhar centenas de pessoas, e principalmente ao longo desse tempo aqui, eu percebi algo que mudou completamente a minha forma de trabalhar. As pessoas sabiam o que tinham que fazer, eu ainda falo isso até nas minhas redes sociais, sabiam que precisava, sabia que precisava fazer atividade física, precisava treinar, sabia que precisava se alimentar melhor, comer bem, tomar água, tudo que é básico, sabia que precisava cuidar mais da saúde como um todo, só que muitas delas não conseguia, sabe o quê? Sustentar essas mudanças. E foi aí que eu comecei a me aprofundar muito mais nos meus estudos, nas minhas formações, em comportamentos humanos relacionados a hábitos, a partes emocionais, a saúde emocional. Porque eu percebi que o problema raramente estava na informação. Por isso que você está ouvindo aqui, coloque tudo em prática, hein? O problema estava na capacidade de manter aquilo que já sabíamos que deveria ser feito. Foi dessa observação que nasceu um método que eu criei, que chama método MAC. M, mente, A, ambiente e C, corpo. Gente, quando eu estudei tudo isso, eu fiquei pensando, por quê? Porque quando essas três áreas estão alinhadas, a pessoa até consegue começar, mas dificilmente ela consegue continuar. Mas quando ela tem essa linha de raciocínio de trabalho, ela consegue concluir. Então hoje, o meu trabalho é ajudar as pessoas a se alinharem com mente, ambiente e corpo para construir uma saúde que realmente consiga ser sustentável ao longo da vida.
Porque fazer eu sei, mas não executo. Então o que que acontece? Vem comigo que eu vou te ajudar. E o sono é uma das peças mais importantes dessa construção. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Quando eu trabalhava apenas como personal trainer, eu acreditava que as pessoas não conseguiam resultado porque elas não treinavam de forma suficiente. Gente, a gente começa a amadurecer, a gente começa a entender, a gente começa a buscar informação. E quanto mais informação, melhor. Depois de anos atendendo centenas de pessoas, comecei a perceber algo muito interessante. As pessoas sabiam o que fazer, sabiam o que tinha que comer, sabia que precisava se exercitar mais, sabia que precisava beber mais água. Gente, tudo que eu estou falando simples, tá? É um monte de informações. Sabia que precisava dormir melhor. E mesmo assim, não conseguia sustentar. E quando não conseguia sustentar, elas se culpavam demais. Isso me incomodava. Me incomoda até hoje. Chamava, às vezes até mesmo de uma forma muito cruel, si mesmo de preguiçosas, de pessoas que, eu não tenho disciplina, eu não tenho foco, eu não tenho comprometimento, nem adianta eu tentar. Se autorrotulava. Mas na verdade, o que muitas vezes a pessoa estava era tentando lutar contra algo que ela nem percebia. Estava lá dentro do inconsciente dela. Imagine que você tenha passado uma noite ruim. Imagine comigo. Bom, você foi lá, dormiu menos do que precisava, ou, né, e também, né, acordou várias vezes na noite. E simplesmente acordou já cansado. Já passou por isso? O que acontece no dia seguinte? Como você se sente? Vou explicar de dentro para fora. Seu cérebro começa a procurar energia rápida. E essa energia rápida vem da onde? Eu sempre falo isso nas redes sociais, tem vários vídeos aqui. Ele quer açúcar, ele quer alimentos mais calóricos, gordurosos, porque tem energia mais rápida. E ele quer conforto. O seu cérebro está pedindo conforto. Ele quer recompensa. Ele quer aquilo que gera prazer na hora, o prazer imediato. Perceba uma coisa aqui importante, tá? Se você está aqui prestando atenção, você já está começando a linkar coisas da sua vida, ou que você já passou, ou que alguém está passando. Você não ficou mais fraco. Você não ficou mais vulnerável. Isso muda completamente a forma de enxergar o problema. Eu falo, quando você tem a informação e sabe como usá-la, a transformação acontece. Muitas pessoas passam o dia inteiro brigando com alimentação, brigando com balança, brigando com projetos que não saem do papel, quando na verdade deveria estar investigando o sono. Passam o dia inteiro tentando criar disciplina, quando talvez o cérebro esteja simplesmente esgotado. Eu quero que você agora imagine uma situação. Vem comigo aqui. Você dorme mal por alguns dias. Vamos achar que essa semana você dormiu mal. O que acontece? O óbvio acontece. A sua energia cai, a sua paciência diminui. Tudo para você já te irrita mais. Então a sua irritação aumenta, perdendo essa paciência, você começa a procrastinar as tarefas simples. Ou seja, deixa de fazer aquelas pequenas coisas, colocando para depois. Se vai cuidar da sua saúde, o seu treino fica mais pesado, a sua alimentação piora. Sua disposição já começa começa já a diminuir. A sociedade já começa a aumentar. Então você já conclui criando rótulos. Aí que está o perigo, tá? Eu estou sem disciplina. Mas será que está mesmo? Ou será que você está tentando dirigir um carro sem combustível? Porque ninguém espera que um carro funcione sem combustível. É impossível você terminar uma jornada sem combustível. Mas muitas pessoas esperam que o cérebro funcione sem recuperação. É exatamente aí que começa o problema. Existe uma pergunta que eu faço para muitas pessoas.
Presta bem atenção. Você pode usar isso com você nesse momento. Estou falando com você. Como está o seu sono? E frequentemente eu recebo muitas respostas da seguinte maneira: está ruim, mas isso é normal. Não, não é normal. Não é normal. Se o sono está ruim, há um problema. É comum. Muita gente vive cansada. Isso não significa que o cansaço deveria fazer parte da sua vida. Nós estamos normalizando coisas que devemos servir como sinais de alerta. O nosso corpo dá sinais constantemente. Estamos normalizando acordar cansado. Estamos normalizando depender de uma cafeína o dia inteiro. Tomar um café em algum momento como prazer não é usar ele como recurso para sobreviver. Estamos normalizando esquecer coisas. Nem lembro o que tinha que fazer. Estamos normalizando viver irritado, sem paciência, com os filhos, com as pessoas, com o funcionário. Normalizamos uma ansiedade constante. É normal ser assim. Não, não é normal. Normalizamos a falta de energia, a falta de disposição. Não quero ir, não quero fazer. Mas o corpo não funciona dessa forma, gente. O sono é um dos momentos mais importantes da recuperação humana. E não sou eu que estou falando. Várias pesquisas determinam a importância. Enquanto você dorme, o seu cérebro organiza informações. Ele acaba consolidando memórias. Ele processa emoções. Ele regula hormônios. Ele recupera energia. Você está entendendo quão grande é a ferramenta do descansar, o sono? Prepara você para o dia seguinte. Ele te deixa pronto para depois. Quando isso acontece, o corpo inteiro já vai pagar a conta. E muitas vezes essa conta aparece longe da cama. Ela pode aparecer no prato, na irritação, na ansiedade, no trabalho, no relacionamento, na procrastinação, na dificuldade de manter novos hábitos, no ganho de peso, naquela dificuldade de emagrecer. É o sono. Há várias mudanças internas do seu corpo. A sensação de estar sempre recomeçando alguma coisa. Parece que faltou algo no dia. Agora eu quero que você faça uma reflexão sincera. Eu comecei falando que você ia fazer isso. E agora eu quero te explicar que você vai fazer isso. Quantas vezes você se criticou por não conseguir manter um hábito? Responde aí. Quantas vezes você prometeu que agora seria diferente? Responde para você. Quantas vezes você começou uma dieta na segunda-feira? O famoso agora vai. Quantas vezes você comprou um curso e está lá parado no seu computador, no seu celular? Quantas vezes você prometeu voltar a treinar? Quantas vezes você prometeu dormir mais cedo? Não adianta fazer isso hoje. Quantas vezes você abandonou tudo poucos dias depois? Talvez você tenha interpretado isso como falta de força de vontade. Mas existe uma outra possibilidade. Olha como começa a ficar mais claro para vocês. Talvez você estivesse só tentando resolver problemas que está sendo direcionado para um problema comportamental, sem antes resolver problemas biológicos. Entende que está tudo interligado? Corpo e mente caminham junto. É muito difícil construir constância quando o seu cérebro está operando somente naquele modo que eu já até expliquei aqui dentro também, que é o modo de sobrevivência. É muito difícil tomar boas decisões quando a sua energia está comprometida. É muito difícil resistir os impulsos quando o seu sistema está pedindo socorro. E aqui que o método MAC faz sentido. Porque nós não olhamos apenas para o corpo. O corpo é importante, sim, eu sei o quão importante é. É a máquina.
Só que existem outros componentes nessa máquina. Mas ele não está sozinho. Nós olhamos para a mente, nós olhamos para o ambiente, para onde você está levando essa máquina. Nós olhamos para o comportamento. Porque o comportamento não acontece no vazio. Ele acontece dentro de um contexto. Concorda comigo? Então vamos lá. Vem comigo aqui. Pensa, você decide dormir cedo, mas leva o celular para a cama. Porque eu já estou acostumado, só assim que eu pego no sono, criando desculpas para justificar aquilo que está te atrapalhando. O problema é a disciplina ou é o ambiente? Você decide comer melhor, mas a casa está cheia de gatilhos. O que acontece? O problema é a disciplina? Ou é o ambiente? Tá vendo? Conforme eu vou falando, você já começa a conectar as coisas. Você decide acordar mais disposto. Mas vai dormir meia-noite, vendo vídeos, assistindo streaming. O problema é a disciplina? Ou o problema é o ambiente? O que está acontecendo no ambiente? O que você está deixando o ambiente tornar para você? Perceba como muitas vezes estamos tentando resolver problemas complexos usando apenas força de vontade. A força de vontade é um recurso, mas ela é um recurso limitado. Lembra disso. Quanto mais cansado você está, menos acesso você tem a ela. E é por isso que algumas pessoas conseguem manter hábitos por muitos anos, só que as outras vivem recomeçando. Elas não são mais fortes do que as outras. Elas construíram ambiente. Elas construíram ambientes que favorecem ao que ela quer ser, que ela está, que ela quer viver. Ela transforma em rotinas melhores, sistemas melhores. Todo o sistema está direcionado para isso. Agora eu quero trazer uma informação que pode mudar a sua forma de enxergar a sua própria saúde. Talvez o seu maior problema hoje não seja a alimentação. Talvez não seja o exercício. Eu sei que tem muita gente que fica, meu Deus, o que será que é? Talvez não seja nem a produtividade. E eu já venho explicando. Talvez ele não seja a motivação. Talvez seja o seu maior problema a recuperação. Porque ninguém consegue sustentar crescimento sem recuperação. A intensidade bate, a intensidade chega. E todos nós precisamos de recuperação. Nenhum atleta, nenhum empresário, nenhuma mãe, nenhum ser humano, nenhum profissional. Gente, o que eu estou falando para vocês é o seguinte: a recuperação não é luxo, ela é necessidade. Lembra disso, a sua recuperação não é luxo, ela é necessidade. E o sono é uma das formas mais poderosas da recuperação que existe para você. Então vamos para algo aqui extremamente simples, tá? Bora lá. Ó, sem aplicativo, tá? Sem suplemento, sem desafio mirabolante, sem promessas mágicas. Olha quanta coisa, tá? Durante os próximos 7 dias, 7 dias apenas, eu quero que você faça apenas uma coisa. Pega um papel aí, vem comigo. 7 dias, eu quero que você anote que horas você foi dormir. Durante 7 dias, pode começar hoje, se você vai dormir depois. E que horas você acordou. E dê uma nota para a sua energia ao longo do dia, de 0 a 10. Tá? 0 foi horrível, 10 foi ótimo. Só isso. Não tente mudar nada, simplesmente só anote o horário e as notas. Não tente ser perfeito. Apenas observe. Apenas observe. Preste atenção nos dados que você vai ter para te orientar. Porque muitas vezes a transformação começa quando finalmente enxergamos o padrão que se passava despercebido. E quando você anota, quantifica, você tem controle.
Você pode descobrir que os dias em que você come pior são os dias em que dorme pior. Você pode descobrir algumas coisas, como que a sua ansiedade ela só aumenta quando o seu sono piora. Sabe o que mais você pode encontrar aí? Você pode descobrir que a sua procrastinação, o deixar para depois, acompanha suas noites ruins. Você pode descobrir até mesmo que o problema nunca foi a falta de disciplina, e sim a falta de recuperação. Recuperar, regenerar. O que eu aprendi esses anos trabalhando com o comportamento humano é que as pessoas raramente fracassam por falta de conhecimento. Elas fracassam, sabe por quê? Porque elas tentam mudar tudo no mesmo tempo. Muita coisa, não é? E acaba não mudando nada no final das contas. Isso é que é pior. Por isso que a informação sem prática é um resultado vazio. E o sono é um dos cases mais negligenciados de saúde que acontece. Quando a pessoa melhora, frequentemente ela melhora também a alimentação, ela melhora a ansiedade. Ansiedade todo mundo tem um pouco. O excesso atrapalha. Isso pode ser controlado. Quando ela dorme bem, ela melhora o humor, ela melhora a disposição, ela melhora o treino dela, a atividade física, o trabalho, os relacionamentos. Quando ela dorme bem, ela tem clareza mental. Ela tem a capacidade de tomar decisões com mais assertividade. E até a forma como você se enxerga, você vai melhorar. Você olha para si mesmo, sabe? Por isso que eu quero deixar aqui uma pergunta. E todas as perguntas traz dentro do seu inconsciente reflexões importantíssimas. Será que o problema que você está tentando resolver hoje realmente é o problema principal? Responde aí. Ou existe uma base silenciosa que está precisando da sua atenção? Olha como isso é reflexivo. E se você chegou até aqui, eu quero propor um desafio para você. Durante os próximos 7 dias, observe o seu sono. Como que você vai observar? Anote os seus horários. Observe a sua energia. Dê uma nota de 0 a 10. E depois volte aqui e me conte aqui nos comentários. O que você percebeu? Eu leio todos os comentários. Porque eles me ajudam a entender melhor quais são as maiorias ou as maiores dificuldades que vocês têm e que me acompanham aqui no canal. E se esse vídeo aqui fez você lembrar de alguém que vive cansado, irritado, sem energia ou acreditando que perdeu disciplina, compartilhe esse conteúdo com essa pessoa. Às vezes, uma informação simples como essa pode mudar completamente a forma como alguém enxerga a própria saúde, os próprios comportamentos. E se você gosta desses conteúdos sobre comportamento, hábitos, saúde emocional, energia, longevidade, saúde física, se inscreva aqui no canal, deixe aquele like para dar aquela força e compartilha para aquela pessoa que precisa ouvir esse vídeo. Porque aqui nós falamos sobre saúde comportamental. Acreditamos que a saúde não é apenas aquilo que você faz. Presta bem atenção. A saúde é aquilo que você consegue sustentar de verdade. E quando a mente, o ambiente e o corpo trabalham juntos, gente, é batata. A vida se torna mais leve, mais equilibrada e muito mais sustentável. Lembre-se, toda a transformação começa de dentro para fora. Nos vemos no próximo vídeo. Vem comigo!